Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Na videoaula de hoje, dando continuidade aí à nossa playlist de geometria analítica, nós vamos discutir o conceito de produto vetorial. Quando a gente fala em produto entre vetores, a gente tem três tipos de produtos entre vetores, né? A gente tem o produto escalar, também conhecido como produto interno, que foi discutido nas aulas 6.1 a 6.3. E agora nós vamos discutir o conceito de produto vetorial entre vetores. Vale ressaltar que o produto vetorial ele está definido apenas para vetores em R3. A gente vai ver certinho aqui nessa videoaula qual é a definição de produto vetorial, o que a gente encontra ao calcular o produto vetorial de dois vetores. Como que se faz esse cálculo? Com exemplos, né? Sempre passo a passo, a gente vai pegar ali vetores, né? Dois vetores, e calcular o produto vetorial, então, entre esses dois vetores, passo a passo bonitinho. Vou fazer isso de duas formas, que aí vocês escolhem a que for mais fácil para vocês, né? Para vocês fazerem. E a gente vai ver também, como eu sempre faço, né? Padrão das nossas aulas, uma vez definida uma nova operação, a gente verifica quais são as propriedades dessa operação. E aí a gente vai ver então quais são as propriedades do produto vetorial. Que, de novo, como eu já disse algumas vezes, para que serve a gente saber quais são as propriedades de uma determinada operação? Isso é importante para que a gente não cometa crimes dentro da matemática. Então, fazer determinada manipulação, né, no processo de... estou trabalhando com produto vetorial, tem lá uma expressão grande para trabalhar com produto vetorial, e eu vou manipular aquela expressão, eu tenho que obedecer determinadas regras para fazer essa manipulação. E estas regras para manipular estas expressões envolvendo o produto vetorial são dadas justamente pelas propriedades do produto vetorial. Além disso, além de evitar que a gente cometa erros e faça coisas que não pode ser feita na hora de você manipular uma expressão envolvendo produto vetorial, a outra vantagem de se saber quais são as propriedades de produto vetorial é, eventualmente, se poupar trabalho, porque dependendo do que você está resolvendo envolvendo o produto vetorial, você pode, por exemplo, não precisar fazer a conta, porque a propriedade do produto vetorial te dá o resultado, se você souber qual é essa propriedade do produto vetorial, tá? Eu vou fazer, né, a gente vai discutir aqui todas as propriedades do produto vetorial nessa videoaula, e eu vou fazer a verificação de cada uma delas também, tá? Então, por que essa propriedade é verdade? O que está por trás disso para garantir que isso aí funcione, que isso que você está falando funcione? Então, a gente vai fazer essas verificações para entender, né, por que essas propriedades são verdadeiras ou não, tá bom? Então, fiquem até o final do vídeo para entender produto vetorial direitinho, com todas as suas propriedades, e aí, para que depois, né, vocês consigam usar esse conceito de produto vetorial e fazer as aplicações de produto vetorial, que é o que a gente vai fazer na próxima videoaula, né? A videoaula 6.5 eu vou dar algumas aplicações de produto vetorial, situações nas quais a gente usa o produto vetorial. Então, para conseguir usar, a gente precisa entender certinho como que ele funciona. Fique na videoaula até o final para garantir a compreensão disso tudo. E já deixa o joinha aí no vídeo, já compartilha com os colegas que estão precisando revisar esse conteúdo ou entender esse conteúdo, porque deu algum problema na aula e não conseguiu entender, já passa para frente para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Vamos embora então, vamos embora! Qual que é a definição de produto vetorial? Olha só, primeira coisa, super importante quando a gente fala em produto vetorial, é que ele está definido apenas em R3, tá? Somente em R3. Nos outros espaços, em R2, R4, R5, não existe produto vetorial.
E vocês já vão entender o porquê que ele está definido somente em R3, tá? Bom, então vamos lá. Entendido? Somente em R3, isso é muito importante. Então eu vou pegar dois vetores de R3, então são dois vetores com 3 coordenadas, e a gente define o produto vetorial desses dois vetores, denotado por U vetorial V. Ele é o vetor, né, W, que é dado por U vetorial V. O resultado do produto vetorial de dois vetores é um vetor em R3, ok? Então eu vou multiplicar esses dois vetores e vou obter como resultado um vetor em R3. Outra coisa importante, a notação, né? A notação de produto vetorial, olha só. A notação de produto vetorial é esse xizinho aqui, tá? É esse X que está aparecendo aqui. Então, para eu dizer que eu estou falando de um produto vetorial, eu represento isso com esse X. Lembra que a gente comentou a respeito de produto escalar, cujo resultado era um número real e estava definido em R2, R3, R4, para qualquer outro espaço vetorial? No caso do produto escalar, você multiplicava com um ponto, tá? No caso, isso aqui significa produto escalar, né? Então, se você fizer uma multiplicação representada por um ponto, você está falando de produto escalar. Se você fizer uma multiplicação representada por um xizinho de vezes, aquele que você usava lá no ensino fundamental 1, então você está falando de um produto vetorial, que está definido somente em R3 e o resultado é um vetor. Beleza? Como a gente encontra este vetor? A gente encontra este vetor calculando um determinante de uma matriz 3×3. Como? Então a gente vai fazer o seguinte, olha só. Você vai colocar na tua matriz, você vai construir uma matriz 3×3. O que acontece? O vetor, ele é o resultado do determinante. Só que não é exatamente um determinante de uma matriz 3×3. Não é exatamente um determinante de matriz 3×3. Vocês já vão entender por que não é exatamente um determinante de matriz 3×3. Mas a gente usa a ideia de determinante 3×3 para memorizar a definição de produto vetorial, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a ordem aqui do teu produto é U vetorial V. Então, se é U vetorial V, na segunda linha eu coloco as coordenadas de U e na terceira linha eu coloco as coordenadas de V. E quem que vem na primeira linha? Bom, quando a gente começou a falar em espaço vetorial, falar em R3, a gente falou da base canônica de R3. Lembra os vetores I, J, K da base canônica de R3? Que I representava a direção do eixo X, esse cara aqui me dava a direção do eixo X, o J a direção do eixo Y e o K a direção do eixo Z. Pois é, a gente vai colocar na primeira linha IJK. Só que esse IJK na primeira linha são símbolos, tá? São símbolos. E estes símbolos, eles vão dizer pra gente a posição da coordenada do vetor depois, tá? Então, não são, como esta primeira linha aqui são símbolos e não números reais, isso não é exatamente um determinante de matriz 3×3, porque isso, para ser um determinante de matriz 3×3, você teria que ter número em todas as linhas, tá? Não é exatamente um determinante de uma matriz 3×3, mas a gente vai tratar como se fosse, tá? Vai fazer de conta, não, concentra e entende isso como um determinante de matriz 3×3, que isso resolve o teu problema, com uma ressalva, tá? E qual é a ressalva? Esses símbolos I, J e K, eles vão estar sempre sendo isolados, a gente meio que não vai fazer conta com eles.
Eles não entram no rolê dos cálculos, tá? E aí, como que a gente vai calcular esse determinante dessa matriz 3×3? Uma das formas de calcular esse determinante dessa matriz 3×3 é calculando o determinante pela expansão por cofatores pela primeira linha da matriz, onde está justamente o IJK. Quando você calcula esse determinante pela expansão da primeira linha da matriz, o que a gente obtém nessa brincadeira? Vai ficar, então, na primeira linha, eu vou pegar aqui o I, certo? Vou pegar o I. Deixa eu... Eu vou focar aqui, neste sujeito, beleza? Ah, não é essa cor que eu quero. Eu quero azulzinho. Light. Vou pegar esse cara aqui, tá? Esse Izinho. Aí, uma vez que eu vou focar nesse I, eu vou fazer o quê? Então, é ele vezes menos 1 elevado a quem? Menos 1 elevado à posição desse elemento. Esse elemento está na posição 1, 1. Então, esse 2 aqui, ó, é 1 mais 1. Linha 1, coluna 1. Lembra que você soma aí, J? Tá. Então, ficou 1 mais 1, tá? Que vai te dar esse 2 vezes I, vezes o determinante da submatriz que eu obtenho excluindo a primeira linha, a primeira coluna, que é justamente essa aqui, ó. A YI1, Z1, Y2, Z2. Esta matriz é uma matriz 2×2 e essa matriz é formada por númerozinhos e a gente sabe calcular o determinante dela, tá? O determinante dessa matriz vezes menos 1 ao quadrado é o que está multiplicando o I e vai ser a primeira coordenada do meu vetor. Resultado desse produto vetorial, beleza? Agora, quem que eu vou pegar? Não vou pegar, vou lá para a segunda coordenada, pera lá. Deixa eu apagar aqui o azul e aí eu vou para a segunda coordenada. Aonde que está a segunda coordenada? A segunda coordenada está aqui, ó. Eu vou para o J, né? Essa segunda, tô andando na primeira linha da matriz, eu vou ali para a segunda coluna da primeira linha da matriz. Cheguei na segunda coluna tem quem? Tem o J. Então, vai ser J, né, o elemento, né, da primeira linha e segunda coluna, vezes o menos 1 elevado à posição primeira linha, mais segunda coluna, soma dá 3, vezes o determinante da submatriz, que eu obtenho excluindo a primeira linha e a segunda coluna. Quando você exclui a primeira linha e a segunda coluna, te sobra esta submatriz de ordem 2×2, que tem primeira linha x1, z1 e x2, z2. Esse cara a gente sabe calcular o determinante dele, tá? Então, bem tranquilo. Então, você vai calcular esse determinante, né? Dessa matriz 2×2 formada por x1, z1, x2, z2, vai ser a segunda coordenada do meu vetor, tá? E aí, a gente vai o quê? Então, passei pela primeira linha, né? A gente estava fazendo a primeira linha, primeira coluna, segunda coluna. Eu vou agora pegar o quê? Isso que eu quero. Eu vou pegar primeira linha, terceira coluna. Na primeira linha, terceira coluna, eu tenho o K. Então, vai ser o K vezes menos 1 elevado a 1 mais 3, porque é a primeira linha, terceira coluna, então é 1 mais 3 dá 4, vezes o determinante da submatriz que eu obtenho excluindo a primeira linha e a terceira coluna, que vai me dar justamente essa matriz de entradas x1, y1, x2, y2. Beleza? Este determinante dessa submatriz multiplicado por menos 1 elevado à quarta vai ser, então, a terceira coordenada do nosso vetor. Então, eu vou aqui, menos 1 elevado ao quadrado, esse cara aqui é igual a 1, esse menos 1 elevado ao cubo é menos 1,
menos 1 elevado à quarta é 1. Então, o que a gente vai fazer? Na primeira casa aqui, eu vou simplesmente calcular o determinante, vai ficar y1 vezes z2 menos z1 vezes y2, tá aqui o meu determinante, multiplicando i. Por quê? Porque lá tem 1. Menos 1, por causa desse cara aqui, então aqui aparece um sinal de menos, por causa desse menos 1, vezes o determinante x2 vezes z2 menos z1 vezes x2, multiplicando j. E na terceira entrada é positivo, é 1, então é um sinal de mais, vezes determinante x2 vezes y2 menos y2 vezes x2, que multiplica k. Quem é o nosso vetor, portanto? O nosso vetor, portanto, é o vetor de coordenadas. Faz essa continha aqui, ó, que é o cara que está multiplicando o i, é a primeira coordenada do vetor. Esse cara que está multiplicando o j vai ser a segunda coordenada do vetor. O que eu fiz aqui, ó? Eu multipliquei por menos 1, né? Então, você troca esses sinais aqui dentro. E este cara que está multiplicando k é a terceira coordenada do teu vetor. E este vetor que a gente obteve é o produto vetorial de u por v, beleza? Então, uma das notações para o produto vetorial é essa, o vetorial v, que indica o produto vetorial de u por v, ou com esse x. Dentro da geometria analítica, no contexto de primeiro semestre de curso, tal, é mais comum a gente utilizar, então, esse x aqui, tá? Para representar produto vetorial, ok? Percebe que, essencialmente, o que a gente fez foi calcular o determinante de matriz 3x3, com a ressalva de deixar o i e jk destacado, né, em evidência. Essencialmente é isso, deixa o i e jk em evidência, porque o i e jk em evidência é o que indica quem vai ser a tua primeira coordenada, quem vai ser a segunda e quem vai ser a terceira, tá? Essa é uma das possíveis formas de se resolver isso, porque essa é uma das formas de calcular o determinante de uma matriz 3x3. Então, vamos a um exemplo prático. Determine o produto vetorial de u e v entre os vetores u e v. Então, eu tenho aqui dois vetores em R3, não, são dois vetores com 3 coordenadas, portanto, são dois vetores em R3, e sendo dois vetores em R3, o produto vetorial está definido. Eu falei para vocês que eu ia fazer de duas formas, e eu vou calcular esse produto vetorial. Nesse caso, né, é um determinante, vou calcular de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou calcular o determinante por sarros. Vocês gostam, né? Eu sei. Então, vamos lá. O W, que é o produto, é um vetor, resultado desse produto vetorial de U por V, ele vai ser quem? Ele vai ser o determinante da matriz que tem... Nossa, peraí, deixa eu ver se eu mudar a posição da minha mesa aqui, eu escrevo um pouquinho melhor. Acho que sim. Um segundo. Tá. Então, eu quero calcular um determinante de uma matriz. Beleza. Como que eu vou construir esta matriz? Eu vou construir essa matriz com I, J, K na primeira linha, ok? Na segunda linha, eu vou colocar as coordenadas do vetor U na ordem. Então, coordenada X, coordenada Y e coordenada Z. E na terceira linha, eu vou colocar as coordenadas do vetor V na ordem, ok? Isso gera uma matriz 3x3. Que eu já comentei que não é exatamente, né, uma matriz 3x3 que a gente vai calcular determinante, porque, enfim, mas a via de regra é uma matriz 3x3, tá, gente? Facilita a vida de vocês. Então, uma das formas de calcular determinante de matriz 3x3 é a que a gente acabou de ver, que é por expansão por cofatores na primeira linha. A outra forma de calcular determinante de matriz 3x3 é repetindo as duas primeiras colunas, que eu acho que é a que vocês estão mais acostumados, né? Que é inclusive a forma ensinada no ensino médio. Então, eu vou colocar aqui as duas primeiras colunas.
ou a forma que deveria ter sido ensinado no ensino médio, que às vezes não acontece de entender as coisas no ensino médio, né? Eu sei disso. Tá tudo bem, gente. Então tá aqui, né, a nossa matriz, repetir os caras, e aí eu vou calcular esse determinante. Como que a gente calcula isso? A gente vai fazer isso aqui. Deixa eu usar cinza, porque agora eu tô resolvendo. Eu vou multiplicar esses caras, né? Vai ficar menos 4i. Vou multiplicar esses caras. Vai me dar menos 6j. E vou multiplicar esses caras. Vai me dar 15k. Pronto, agora eu vou no sentido contrário. Aqui eu tenho 5j, só que é sentido contrário, então mudo o sinal, menos 5j. Aqui é 9i, sentido contrário, mudo o sinal, menos 9i. E aqui é 2 vezes 4, 8, 8k. 8k. Só que aqui vai ficar positivo, sentido contrário, negativo. Show! Então agora a gente junta. I com i, então deu menos 13i, certo? Menos 9, menos 4, menos 13. Confira minhas contas aí, não confia muito não, tá? J com J, menos 11j, e K com K. 15 menos 8, 5, 6, 7. Mais 7k. Então, quem é o meu vetor produto vetorial? É o vetor de coordenada menos 13, menos 11 e 7. Este é o vetor que a gente está procurando, fazendo os cálculos utilizando o que vocês conhecem como regra de Sarros para cálculo de determinantes de matriz 3×3. É como eu disse, você vai deixar o IJK ali meio que quietinho, em evidência na coisa toda, como se fossem 3 variáveis e vai fazer a conta com os números, tá bom? Bom, mas essa não é a única forma de calcular isso, porque você vai gerar uma matriz 3×3 e você pode calcular usando, né, expansão por cofatores. Então, se eu fosse fazer por cofatores, isso aqui só para reforçar o que a gente fez no caso anterior, né? Então, o cara que está multiplicando o menos 1 vezes o menos 1 elevado a 1 mais 1 é 1 positivo. O menos 1 elevado a 1 mais 2 é menos 1. E o menos 1 elevado a 1 mais 3 é menos 1 elevado a 4, que é 1. Então, eu fico com 1 que multiplica i vezes o determinante da matriz que eu obtenho, excluindo primeira linha e primeira coluna, que dá essa matriz. Eu fico com menos j vezes o determinante da matriz sub que eu obtenho, excluindo primeira linha e segunda coluna, tá aqui, e mais k vezes o determinante da sub que eu obtenho, excluindo primeira linha e terceira coluna. Então, eu tenho 3 matrizes 2×2 aqui para calcular determinante. Determinante a gente calcula, então, produtos elementos da diagonal principal menos produtos elementos da diagonal secundária. Produtos elementos da diagonal principal menos produtos elementos da diagonal secundária, tá aqui. Produtos elementos da diagonal principal menos produtos elementos da diagonal secundária, tá aqui. Então, vou fazer a conta, né? Aqui deu menos 13, menos 11 e 7. Deu certo? Menos 3, menos 11, 7. Então, dá exatamente a mesma coisa. E aí, você escolhe o caminho que você achar mais fácil. Então, note que você vai pegar 2 vetores, calcular o produto vetorial deles, é calcular o determinante dessa matriz. E isso vai te dar um vetor em R3. Que propriedades que esta operação produto vetorial tem? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma lista dessas propriedades, mas eu já vou adiantar para vocês o seguinte.
As propriedades deste produto vetorial, do produto vetorial, não deste, né, mas assim, as propriedades do produto vetorial, elas decorrem das propriedades de determinante. Por quê? Porque no fundo é um determinante que você está calculando, tá? Então eu vou usar o fato de que a gente está trabalhando com determinante e que as propriedades são propriedades determinantes para verificar as propriedades de produto vetorial. Se você não viu em momento nenhum da sua vida ou não lembra propriedades de determinante, eu sugiro que você assista a aula 2.3 desta playlist de geometria analítica, que na aula 2.3 eu listo todas as propriedades de determinante. E se você assistir esta aula aqui até o final e depois for assistir a 2.3, vocês vão notar que é a mesma coisa, tá? Que é praticamente as mesmas propriedades. E aí você vai falar, não, poxa, faz sentido essa coisa funcionar, porque eu estou de fato trabalhando com um determinante tem essas propriedades, então a coisa toda flui perfeitamente, tá bom? Então vamos lá. Primeira propriedade, o produto vetorial de U por U é igual ao vetor nulo, qualquer que seja o vetor U. Por que que isso acontece? Porque o produto vetorial, sendo U o vetor de coordenadas x1, y1, z1, o produto vetorial do vetor por ele mesmo vai dar o determinante de uma matriz 3×3 com duas linhas iguais. E o determinante de uma matriz com duas linhas iguais é zero, tá? Basicamente isso. O produto vetorial de U por V é igual a menos o produto vetorial de V por U, quaisquer que sejam U e V em R3. Então, se você pegar dois vetores genéricos, o vetor U, x1, y1, z1, e o vetor V, x2, y2, z2, o produto vetorial de U por V vai ser o determinante dessa matriz que tem U na segunda linha e V na terceira linha. Se eu troco duas linhas de lugar dentro de uma matriz, eu altero o sinal do determinante. Eu multiplico o determinante por menos 1. Só que trocar a linha 2 em a linha 3 de lugar vai fazer menos o determinante dessa matriz aqui, tá? Então, os determinantes ficam iguais a menos de sinal, está multiplicando por menos 1 o determinante, mas esta expressão que está escrita aqui é justamente o determinante desta matriz, tem o vetor V na segunda linha e o vetor U na terceira linha. Então, isso aqui é o produto vetorial de V por U. Portanto, apareceu um sinal de menos na frente da brincadeira. Então, trocar a ordem aqui, tá, do produto vetorial, troca o sinal. E isso diz algo muito importante a respeito de produto vetorial, que é o seguinte: o produto vetorial de dois vetores não é comutativo. Você não pode fazer na ordem que te der vontade, você tem que obedecer a ordem que está dada na expressão. Então, se eu digo, se o exercício diz que é para você calcular o produto vetorial de U por V, é o U que vai na segunda linha e o V que vai na terceira. Se você trocar a ordem, você altera o resultado. Você está pegando um vetor resultante diferente, tá? Mas cuidado. Próxima. Se eu pegar três vetores agora, U, V e W, e fizer o produto vetorial de U com o vetor obtido pela soma de V com W, tá? O vetor V mais o vetor W é um terceiro vetor aí, é um quarto vetor, não importa. E aí eu vou pegar o vetor U, produto vetorial, com esse vetor que eu obtive dessa soma. Isso dá na mesma que somar dois vetores, U vetorial V mais U vetorial W. Então, eu tenho uma distributividade do produto vetorial em relação à soma. Então, vamos lá verificar que de fato isso aqui acontece. Eu peguei três vetores, U, V e W, e eu vou começar calculando o produto, a soma de V com W.
Fazer o vetor V mais W é pegar as coordenadas de V mais as coordenadas de W e somar vetor é somar coordenada a coordenada. Então, tá aqui o meu vetor soma, beleza? Agora eu vou pegar o vetor, vou calcular o produto vetorial de U com este vetor soma. Então, na segunda linha vai entrar o vetor U e na terceira linha vai entrar esse vetor soma, beleza? Só que o que acontece? Eu quero calcular um determinante desta matriz. Mas propriedade de determinante me diz o seguinte, que o determinante dessa matriz que tem uma soma, que tem na terceira linha, soma em todas as entradas, eu posso quebrar como sendo a soma do determinante desta, cuja terceira linha é formada por x2, y2 é 2, com o determinante desta outra matriz em que a terceira linha é formada por x3, y3, z3. A questão é que o determinante dessa primeira matriz, que tem U na segunda linha e V na terceira, é o produto vetorial de U por V. E o determinante dessa matriz, que tem U na segunda e W na terceira, é o produto vetorial de U por W. Portanto, isso nada mais é do que a soma do produto vetorial de U por V com o produto vetorial de U por W. Note que, de novo, eu estou usando propriedade de determinante para justificar a propriedade de produto vetorial. Por quê? Porque calcular um produto vetorial é calcular um determinante. Por mais que o IJK não sejam números, mas funciona, né? Como vocês viram. Se eu pego, próxima propriedade de produto vetorial, se eu faço um vetor multiplicado por uma constante, o vetor MU, produto vetorial com V, dá na mesma que pegar o resultado do produto vetorial de U por V, U por V é um vetor, e pegar este vetor e multiplicar pela constante M. Quer ver por que funciona? Pega o vetor U e o vetor V. Calcula o vetor MU. O vetor MU é a constante M vezes o vetor U, que vai fazer o quê? Multiplicar cada entrada do vetor U pela constante M. Eu vou calcular então o produto vetorial de MU por V. Eu vou colocar na segunda linha o vetor MU e na terceira linha o vetor V. Eu quero calcular o determinante dessa matriz agora, ó, IJK, MX1, MY1, MZ1, X2, Y2, Z2. O que acontece? Eu tenho uma linha inteira multiplicada por uma determinada constante. Como eu estou calculando determinante, esta constante eu posso pôr em evidência multiplicando o determinante desta matriz. Então, meio que eu tirei a constante M, que está na segunda linha, e joguei para fora do determinante. Então, ela fica M vezes o determinante da matriz, que tem na segunda linha o vetor U e na terceira o vetor V. Isso fica, portanto, M vezes o produto vetorial de U por V. Fechou? De novo, o que eu estou usando aqui? Propriedade de determinante. A mágica está na propriedade determinante, tá? Agora um pouquinho mais trabalhoso, tá? Se eu pegar dois vetores, o produto vetorial de U por V é um vetor nulo se e somente se um dos vetores for nulo ou os dois vetores forem colineares. Serem colineares significa ser linearmente dependente, ou seja, eles são múltiplos um do outro. Isso só acontece, né? O produto vetorial de U por V é o vetor nulo, se e somente se um deles for zero ou os caras forem colineares. Então, vamos tentar verificar esses ous aí acontecendo. Se um dos vetores for nulo, se o vetor U for zero e o V for um vetor qualquer, o produto vetorial de U por V vai ter a segunda linha inteira de zeros e a terceira linha, o vetor V. Só que o determinante de uma matriz que tem uma linha inteira de zeros é zero. Portanto, isso aqui fica o vetor nulo, né? Note que em cada uma das submatrizes 2x2 que você pegar aí para calcular o determinante, você vai ter uma linha de zero na submatriz 2x2. E aí o determinante vai ser zero naquela sub 2x2. E, portanto, você tem 3 coordenadas nulas, né? Vou convencer vocês olhando para isso aqui, ó. Se eu tiro a primeira linha e a primeira coluna, te sobra essa submatriz.
o det dessa submatriz é 0z2 menos 0y2, e até onde eu sei isso aqui é zero. Isso translada para as outras duas submatrizes que você vai construir, naturalmente você chega no final, então, com um vetor nulo, tá? Então, conclusão, você vai ter zero como resultado. Fechou? E, portanto, se um dos vetores for nulo ou se um dos vetores for nulo, o produto vetorial é zero. A outra situação é quando os vetores são colineares, né? Se os vetores são colineares, sendo U e V colineares, significa que que eles são linearmente dependentes, ou seja, que existe uma constante m tal que o vetor V é igual a m vezes o vetor U. Mas escrever V igual a m vezes U é dizer que V é igual a mx1, my2, mx1, my1, mz1. Então, eu vou ter o quê? Produto vetorial de U por mu vai ter na segunda linha x1, y1, z1 e na terceira mx1, my1 e mz1. Só que a gente já sabe, né, que, bom, o determinante dessa matriz aqui é equivalente a você jogar esse m para fora da matriz. E quando você joga, você vai ficar com m vezes o determinante, uma matriz com duas linhas iguais. Né? A segunda linha x1, y1, z1 e a terceira x1, y1, z1. Se você botar o m em evidência lá na frente. Mas o determinante de uma matriz que tem duas linhas iguais é zero. Né? Então, você tem, de novo, né, as submatrizes com 2 por 2, com duas linhas iguais e, portanto, em cada uma delas o determinante é nulo, portanto, o resultado disso aqui é o vetor nulo. Tá? Então, a gente verificou que se um dos vetores for nulo, o produto vetorial é vetor nulo, se os vetores forem colineares, o produto vetorial é vetor nulo também, tá? A gente fez a volta aí para convencer vocês, tá bom? Bom, a outra propriedade do produto vetorial e que talvez até aqui, tá, gente? Até esta propriedade aqui, dessa discussão que a gente fez aqui, elas são propriedades que vão te ajudar a poupar trabalho na hora de fazer conta e resolver expressão com produto vetorial e não sei o que, tá? Esta propriedade agora, ela vai ser fundamental e vai ser útil na hora que a gente estiver trabalhando com estudo de planos, tá? Quando a gente estiver estudando planos, isso vai ser importante. Por quê? O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou dizendo que o vetor que eu obtenho do produto vetorial de U por V é ortogonal a U e o produto vetorial de U por V é ortogonal a V. Ou seja, o produto vetorial de U por V é um vetor que é ortogonal a U e ortogonal a V. Se ele é ortogonal a U e ortogonal a V, ele é ortogonal ao plano gerado por U e V. Ou seja, ele é normal ao plano gerado por U e V. Então, quando a gente for estudar equação de plano, a gente vai precisar calcular o vetor normal ao plano, que isso é necessário para calcular a equação geral do plano. E esse vetor normal vai ser dado por esse produto vetorial. Então, é importante a gente saber produto vetorial, porque a gente vai usar depois nesse contexto de estudo de planos, tá? Então, quaisquer que sejam U e V, o vetor que eu obtenho do produto vetorial de U por V é ortogonal a U e ortogonal a V. E talvez essa seja a propriedade mais assim, vocês não podem esquecer de forma alguma. Sabe aquela propriedade que eu preciso para a vida para poder trabalhar? De produto vetorial é essa, tá? De produto escalar era que o produto escalar de dois vetores é igual a zero, sei somente se eles fossem ortogonais. No caso de produto vetorial, é que o vetor que eu obtenho como resultado do produto vetorial de U por V é ortogonal a U e é ortogonal a V. Esta é a propriedade de produto vetorial. Então, eu tenho aqui, exemplificando artisticamente, desenhando geometricamente a coisa, eu tenho dois vetores U e V e tenho o produto vetorial. O produto vetorial de U por V aqui tem para cima e para baixo, né? Você pode estar no sentido positivo ou você pode estar no sentido negativo do plano. Não importa, vai ser ortogonal nos dois casos, tá? Então, se você faz U por V, você obtém o de cima aqui, porque está apontando para cima. Se faz V por U, você obtém o de baixo, tá bom? Essa é a brincadeira. Então, ele é ortogonal aos dois caras. Bom,
Aí, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu estou dizendo para você que o produto vetorial de dois vetores, U por V, é ortogonal a U e é ortogonal a V. Então, agora, e isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, agora eu vou fazer um exemplo numérico com dois vetores e te convencer através de um exemplo numérico que isto é verdade. Ok? Então, vamos fazer conta para se convencer que é verdade. Então, dados os vetores U e o vetor V, verifique que U vetorial V é ortogonal a U e que U vetorial V é ortogonal a V. Bom, para eu verificar que o ortogonal V é... para eu verificar que U vetorial V é ortogonal a U e que U vetorial V é ortogonal a V, eu primeiro preciso encontrar U vetorial V. Então, primeiro passo, encontrar esse vetor, resultado desse produto vetorial, ok? Vamos calcular esse cara aí. Calcular esse cara é calcular o determinante desta matriz, em que eu tenho IJK na primeira linha, na segunda linha o vetor U, menos 1, 2, 3, e na terceira linha o vetor V, 0, meio, 3. Eu vou fazer pelo processo por expansão por cofatores pela primeira linha. Eu vou justificar o porquê que eu estou trabalhando com expansão por cofatores pela primeira linha para calcular esses determinantes, tá? E a justificativa é a seguinte: este método de cálculo por expansão por cofatores, calcular determinante por expansão por cofatores, é o único método de cálculo de determinante que funciona para matriz de qualquer ordem. Então, idealmente, aprendam ele, tá? Porque esta forma você pode calcular determinante de matriz 4x4, 5x5, 6x6. E é o único método que você pode usar em determinante de matriz de qualquer ordem. Ficou claro? Único? Fechou. Então, vamos lá. Vou expandir pela primeira linha. De novo, como é que eu vou fazer isso, né? Expansão aqui pela primeira linha. Deixa eu só colocar essa minha coisa embaixo aqui. Fechou? Então, eu vou começar na primeira coluna. 1 e, tá? Então, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, menos 1 elevado a 1 mais 1, que é menos 1 ao quadrado, portanto, é 1. Então, é 1 vezes I, tá? Vezes o determinante da matriz que eu obtenho, excluindo a primeira linha e a primeira coluna, sobra essa sub 2 por 2 aqui, tá bom? Então, agora eu vou para outro cara. Eu vou lá para o J. Só que o J está na posição linha 1, coluna 2. Então, é menos 1 elevado a 1 mais 2, que é menos 1 ao cubo, e menos 1 ao cubo é menos 1. Então, é menos 1 vezes J, vezes o determinante que eu tenho aqui, né, da submatriz, tira a primeira linha, joga fora a primeira linha, joga fora a segunda coluna. Te sobra qual matriz? Menos 1, 3, 0, 3. 2 por 2. Aí eu vou lá. O K, agora eu vou para o K. O K está na posição o quê? 3, 3. Oh, perdão, 1, 3. Linha 1, coluna 3. Então, é menos 1 elevado a 1 mais 3. 1 mais 3 é 4. Menos 1 elevado a 4 é 1. Então, é 1 vezes K. Então, tá aqui, ó, 1 vezes K. Vezes o determinante da matriz que eu obtenho, excluindo a primeira linha e a terceira coluna. E sobra essa matriz, menos 1, 2, menos 1, 2, 0, meio. Ok? Feito tudo isso, agora a gente vai para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Calcular esses determinantes dessas submatrizes 2 por 2. Então, o cálculo desses determinantes fica como 2 vezes 3, 6, 3 vezes meio, 3 meio, só que é sentido contrário aqui, negativo, vezes I. Aí eu deixo o menos aqui e eu vou calcular esse cara, ó, menos 1 vezes 3, menos 3, sentido contrário, multiplicado por zero, não faz diferença, joga fora.
Não, 3 vezes 0 é 0, 0 lá na soma não faz diferença. Elemento neutro da soma. Então, aqui te sobra menos 3J. Mais menos 1 vezes meio menos meio, sentido contrário multiplicado por 0 também não faz diferença, multiplicando K. Eu só preciso fazer a conta, então, 6 menos 3 meios, que é mínimo múltiplo comum 2, 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 6, 12, menos 3, 9 meios. Então, isso fica 9 meios de I, mais, menos com menos mais, né? Mais 3J, menos meio de K. Portanto, meu vetor é 9 meios, 3 menos meio. Encontrei o vetor, U vetorial V. Agora, eu preciso verificar que ele é ortogonal a U e que ele é ortogonal a V. Como que a gente verifica a ortogonalidade mesmo? Produto escalar desse cara por U e produto escalar desse cara por V. Então, se você sabe fazer, pausa a videoaula agora, faz a conta, quando você terminar, retoma para verificar se deu certo. Bora lá. Então, o produto vetorial, eu vou pegar esse cara, né, que é o meu produto vetorial, 9 meios, 3 menos meio, multiplicado aqui, produto escalar, pelo vetor U, menos 1, 2, 3. Então, o produto escalar, ele é o quê? Multiplica coordenada a coordenada, portanto, 9 meios vezes menos 1, 3 vezes 2 e menos meio vezes 3, tá aqui. Então, multiplicar 9 meios por menos 1 vai dar menos, 2 vezes 3, 6, blá, blá, 3 meios. Aí, você faz essa conta aqui, ó, o 6 menos 3 meios a gente já calculou antes, né? A gente já sabe que dá 12 menos 3, que é 9, portanto, fica menos 9 meios mais 9 meios, resultado 0. E se o produto escalar for 0, isso implica o quê? Que os vetores são ortogonais. Produto escalar igual a 0, C e somente C, vetores ortogonais. Vou fazer a mesma coisa agora, só que eu vou trocar o vetor. Eu vou pegar o vetor V ao invés do vetor U. E o vetor V ele tem coordenada 0, meio, 3. Então, eu vou multiplicar 9 meios vezes 0, 3 vezes meio, menos meio vezes 3. Isso aqui é óbvio que vai dar 0, né? Porque o primeiro termo aqui já zerou e o segundo 1 é o inverso, né? O oposto da soma do outro. Então, vai ficar 3 meios menos 3 meios, 0. De novo, produto escalar é igual a 0, C e somente C. Então, isso aqui implica que o produto vetorial de U por V é ortogonal ao vetor V. Ai, professora, eu não sabia dessa propriedade. Nossa, você deve ter ou não assistido as videoaulas de produto escalar, né? Não sabe que, para verificar que o produto ortogonal, para verificar que dois vetores são ortogonais, a gente calcula o produto escalar. Essa é a coisa mais importante que a gente guarda de produto escalar. Então, não fixou isso, volta lá rever as aulas de produto escalar ou se convence disso aqui. Ah, professora, mas você está dizendo um negócio, eu não consigo me convencer disso. Não, cara, ó, tá tudo certo. Nas videoaulas em que eu explico o produto escalar 6.1, 6.2, eu faço a demonstração do porquê que isso é verdade, no passo a passo, e convenço você de trocentas formas diferentes que isso é verdade, tá? Então, dá uma conferida lá. E volta para cá terminar a aula. Então, outras propriedades de produto vetorial. Tem a identidade de Lagrange, que diz que a norma do vetor U vetorial V ao quadrado é igual à norma do vetor U vezes a norma do vetor V menos norma do vetor U ao quadrado vezes a norma do vetor V ao quadrado menos o quadrado do produto escalar de U por V, tá? Então, toma cuidado que aqui você tem produto escalar, que o resultado é um número, e aqui dentro você tem um produto vetorial. O produto vetorial, o resultado é um vetor. Então, esse símbolo que está aparecendo aqui, ó, é norma do vetor. Então, você vai calcular a norma do vetor em R3. Lembra como é que calcula a norma do vetor em R3? Lá naquelas fórmulas que você precisa saber,
aquela videoaula, as fórmulas que você precisa saber, tá lá como calcula a norma de vetor. Então, vou pegar a norma desse vetor, que é um número elevado ao quadrado, dá igual a norma de U, que também é um número elevado ao quadrado, vezes a norma de V, que é um número elevado ao quadrado, menos o produto escalar de U por V, que é um número elevado ao quadrado. Beleza? Guarda a identidade de Lagrange, essa a gente vai seguir a vida com ela, tá bom? Então, olha só, pega dois vetores, o vetor U e o vetor V, dois vetores não nulos. Se o ângulo, se θ é o ângulo entre esses dois vetores, então o módulo do produto vetorial de U por V é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno de θ, vezes o seno do ângulo. Quando a gente estava falando de produto escalar de dois vetores, U escalar V, tinha uma conta parecida, só que relacionava o produto escalar com o ângulo entre os dois vetores, só que aparecia o cosseno. Quando a gente está usando o produto escalar, a relação envolve o cosseno. Quando a gente está trabalhando com o produto vetorial, a relação envolve o seno. E agora eu vou demonstrar essa relação. Isso aqui é a demonstração, a prova, a verificação que funciona, tá? Então, vou pegar a identidade de Lagrange. A identidade de Lagrange diz que o quadrado da norma de U vetorial V é igual à norma de U quadrado vezes norma de V quadrado menos o quadrado do produto escalar de U por V, tá? Agora, a gente vai usar o fato que a gente conhece de produto escalar, que a gente sabe que o produto escalar de U por V ao quadrado é um número real ao quadrado. O produto escalar de U por V, que é um número, ele é igual à norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois caras, tá? Por U e por V. Então, você tem que pensar que você tá com um vetorzinho. Você tem dois vetores ali na tua vida. De alguma forma, você tem lá o vetor U, você tem lá o vetor V e a gente tem um ângulo entre esses dois vetores, tá? É esse cara que a gente está usando, esse θ e ângulo entre esses dois vetores. Então, o produto escalar de U por V é norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tudo isso elevado ao quadrado, porque eu estou trabalhando com essa coisa elevado ao quadrado, beleza? Agora, um produto de coisas elevado ao quadrado é igual a elevar ao quadrado cada uma dessas coisas e multiplicar, propriedade potência. Então, isso fica norma de U ao quadrado vezes norma de V ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. É isso que eu estou mudando de uma linha para outra, distribuindo essa potência. Agora, observe que eu tenho norma de U quadrado vezes norma de V quadrado menos norma de U quadrado vezes norma de V quadrado vezes o cosseno. Então, eu vou colocar em evidência esse termo aqui, ó, que está aparecendo em dois caras nessa expressão, eu vou colocar em evidência. Norma de U quadrado vezes norma de V quadrado. Ele vai multiplicar quem? 1 por causa do primeiro cara, menos o cosseno por causa desse cara. Só que vocês lembram e vocês sabem que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Portanto, seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Quem que eu tenho na minha expressão? 1 menos cosseno, então posso trocar ele por seno. Conclusão, a formulinha que a gente queria, tá? Então, a gente faz todo esse processo, chega aí e verificou que cai que, de fato, o produto, a norma, ao quadrado da norma do produto vetorial de U por V é quadrado da norma de U vezes o quadrado da norma de V vezes o seno ao quadrado de θ. Ok? Provado, demonstrado, aceito. Nem era tão difícil assim a demonstração, vai, sossegadinho. E a outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que o produto vetorial, ele não é associativo, tá? Então, lembra que, o que quer dizer não ser associativo? Quer dizer que você não pode sair trocando a posição dos parênteses nas contas, tá? Então, eu sempre, quando eu estou calculando o produto vetorial é entre dois vetores, que um vai sair na segunda linha da matriz e o outro na terceira linha da minha matriz.
Então, calcular o produto vetorial de U vetorial, V vetorial W é um quarto vetor. Um vetor, sei lá, M, certo? Esse cara é um vetor M. Então, o que eu estou calculando? Eu estou calculando o U vetorial M, que é o resultado desse produto vetorial. Isso é diferente de pegar U vetorial V, que é um vetor, sei lá, P, vetorial com W, tá? Essas coisas são diferentes. E essas coisas são diferentes por quê? Porque o U vetorial com o resultado de V vetorial W é coplanar com V e W. E o vetor U vetorial V vetorial W, nessa outra ordem aqui, é coplanar com U e V. Então, se você tem, sei lá, um R3zinho aqui na tua vida... Nossa, eu podia ter desenhado melhor, peraí. Aqui, aqui e aqui. Olha onde que vai estar. Se você tá, aqui tá o teu U, aqui tá o teu V e aqui tá o teu W, o primeiro cara, que é o vetorial V vetorial W, o V e o W estão aqui. O vetorial desse cara, o resultado desse produto vetorial, vai estar, sei lá, ortogonal aqui, ó, né, para algum canto, que essa ordem não precisa ser ortogonal, esses caras não precisam estar ortogonais. Então tá aqui o teu vetorial. E este sujeito, esse V vetorial W, quando eu calculo o produto vetorial disso com U, isso vai dar no plano VW, vai ser coplanar a VW. Né? Então, ele vai ter que voltar aqui nesse plano, que eu não vou tentar desenhar porque eu vou ser incompetente. Ao passo que o outro, na outra situação, ele vai dar no plano de V, de U e V. Então, o plano V com W está aqui, né? O plano VW está aqui e o plano UV está aqui embaixo. Então, um vetor que está nesse plano aqui é bem diferente de um vetor que está o vetor que está no plano VW é bem diferente de um vetor que está no plano UV. Então, não dá para você trocar essas ordens desses parênteses aí ao bel prazer, ok? Bom, por hoje era isso, por essa videoaula era isso. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido que é um produto vetorial e aguardo vocês nas próximas videoaulas. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que também precisam entender o que é um produto vetorial. Muito obrigada pela atenção de vocês.